Qual a posição bíblica sobre a homossexualidade? Vamos aprender o que a Bíblia diz e o que devemos fazer. A Bíblia traz textos com leis, declarações sobre a homossexualidade e também conta fatos de pessoas que praticaram atos homossexuais. As palavras bíblicas usadas para se referir à homossexualidade são sodomia, pederastia e os termos pederasta ou sodomia. Algum texto bíblico que falam sobre o tema. Em Deuteronômio 23:18 nos falam assim: não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abominável ao Senhor teu Deus. Não aceitar oferta de sodomita, homossexual, prostituto, que se relaciona com outro homem, chamado também de prostituto. Diz em 1 Reis, capítulo 14, verso 24. Levítico 18:22. Não tentarás com varão como se fosse mulher. É abominação. A lei diz claramente que o homem não pode se relacionar sexualmente com outro homem. Levítico 20, no verso 13, fala assim: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos, o seu sangue será sobre ele. A lei judaica declara pena de morte para quem pratica sexo homossexual. Segundo a interpretação da lei mosaica, esta prática era tão abominável que deveria ser castigada fatalmente, tanto quem fizesse ou deixasse de fazer consigo. No templo da graça, podemos interpretar que o salário de todo pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, no verso 23. E quando nascemos de novo, o velho homem morre e Deus nos perdoa de todos os pecados, nos libertando para uma nova vida. Mateus 19, capítulo 4, verso 6, diz assim: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Deus criou apenas macho e fêmea, não havendo outro tipo de alternativa sexual para a natureza humana. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 9 e 10, nos fala assim: você não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatra, nem adúltero, nem homossexuais, passivo ou ativo, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. O Novo Testamento diz que tanto homossexuais, passivo, afeminado ou ativo, sodomita, não entrarão no reino de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 10, diz assim: para os devassos, os sodomita, os roubadores de homem, os mentirosos, os perjúrio, e para tudo que for contrário à sã doutrina. A apologia ou defesa ao homossexualismo
é algo contrário à doutrina da palavra de Deus. Relatos bíblicos sobre homossexualidade. Alguns relatos, de fato, envolvendo homossexuais na Bíblia. Em Gênesis 19, no capítulo 5, no verso 7, nos diz assim: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa? Esta noite, traga-o para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não faça essas perversidades. Os moradores de Sodoma assediaram os anjos enviados por Deus à casa de Ló. Juízes, capítulo 19, 22 e 23, diz assim: quando estavam entretidos alguns vadios da cidade, cercaram a casa esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso: dono da casa, traga para fora os homens que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com eles. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejas tão perversos, meus amigos, já que esses homens é meus hóspedes, não cometa essas loucuras. Os homens de Gibeá quiseram abusar sexualmente de um homem levita, mas um ancião que hospedavam o levita o defendeu. Então o estruparam a concubina dele.